Você provavelmente já jogou ou ouviu falar de Undertale, a não ser que você tenha caído em um buraco mágico e ficado preso nos últimos 2 anos. Undertale é basicamente um RPG de fantasia que se passa em um mundo subterrâneo onde existem criaturas e magia. O jogo ficou muito famoso no ano de 2016 pela sua jogabilidade diferenciada, personagens cativantes e, claro, pelas suas inspirações e referências abundantes. Recentemente acabou recebendo versões para diferentes consoles e possui uma comunidade até ativa que produz fangames, fanarts e algumas coisas até meio estranhas. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre um anime que inspirou Undertale. Claro que, como eu já disse, o jogo se baseou em um par de coisas, mas esse anime foi responsável por um dos personagens mais amados do jogo, talvez mais adorados de 2016, este sendo Comic-Sans. Não, pera, essa é a fonte, seu animal. Sans, claro! E você me pergunta, que personagem é esse? E é claro que ninguém menos que Black Rock Shooter. Só comparando a aparência de ambos os personagens já dá pra ver uma clara semelhança tanto na escolha de cores quanto em algumas coisas do design, exceto pelo fato de que o Sans tem uma pantufa bem estilosa. Tendo, claro, uma pele pálida, olhos azuis, vestimentas com detalhes pretos e azuis também. E tem um outro pequeno detalhe que também é a chama azul no olho esquerdo, mas isso não importa tanto, né? E se tudo isso ainda não é suficiente pra você, que tal você dar uma breve olhada nisso aqui? Esta é uma das sequências de lutas da OVA de Black Rock Shooter e dá pra ver claras semelhanças tanto no ambiente em que a luta acontece como nas habilidades de uma das personagens, que é bem semelhante à luta contra o Sans no jogo. Mas então, quem ou o que é Black Rock Shooter? O que são, como vivem, onde habitam? Não, meme velho, né? Desculpa. Black Rock Shooter, eu ainda vou repetir muito esse nome, é uma franquia japonesa que acabou surgindo baseadas em ilustrações feitas por Ryohei Fuke, responsável também por alguns designs de Steingate e Metal Gear Solid. Suas ilustrações de uma garota com vestimentas pretas e olhos azuis acabou inspirando uma música da banda Supercell em parceria com Hatsune Miku, que mais tarde viria a ser a abertura da animação de 2012. Devido à popularidade da música na internet, Black Rock Shooter acabou recebendo uma OVA de 50 minutos em 2010 e essa foi a faísca necessária para popularizar a franquia no Japão. Que acabou ganhando um jogo em 2011 e um mangá de volume único no mesmo ano, em 2012 2 outros mangás, uma animação de 8 episódios e outro jogo. Até o momento, isso é tudo. É bom esclarecer que a única coisa comum entre esses mangás, animações, jogos e qualquer outra coisa é a simples presença de Black Rock Shooter, tendo um enredo completamente diferente separado em cada uma dessas. Nesse vídeo eu vou tratar principalmente do anime, já que foi ele que eu assisti. As características mais marcantes e especiais desse anime, que tornam ele diferente da maioria, é a forma que ele trabalha o mundo real e o Underworld, pelo menos é assim que eu gosto de chamar. Esses mundos acabam por se apresentar de uma forma completamente diferente ao longo da série, mas ainda assim permanecem ligados no enredo. No mundo real temos como protagonista Kuroi Mato, uma garota alegre que gosta de fazer amizades e se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo, uma coisa bem comum em animes até. Enquanto que no Underworld temos seu alter ego Black Rock Shooter, uma máquina de destruição badass. Eu acho que não tem como descrever isso aqui melhor. Essa obra apresenta uma proposta bem semelhante a Madoka Magica e Gagogurashi, que é apresentar inicialmente uma temática de slice of life bem moe e divertida, que ao longo da série vai se tornando em um drama melancólico ou até terror. Essa mudança sendo bem clara no mundo real, onde se passa a maior parte do anime, enquanto que no Underworld é apenas se tratado um par de batalhas em um mundo pós-apocalíptico, que no início parecem ocorrer sem contexto algum, o que pode acabar sendo um ponto negativo para o espectador, já que os primeiros 3 episódios são bem confusos, o que pode levar muita gente a dropar ou perder interesse, mas vai por mim, vale a pena assistir isso aqui inteiro. A animação é bem fluida, com uma boa trilha sonora e uma direção de cena, mesmo levando em conta a diferença clara entre os dois mundos, enquanto que no mundo real é uma animação padrão 2D de anime, bem alegre, colorida, com uma ambientação escolar, que ao longo da obra vai se tornando um drama bem emotivo
Eu não gostei muito dessa troca porque, pelo design inicial dos personagens, eu acho que a desconstrução do rosto deles pro drama ou para cenas de impacto não ficou muito boa, eu acho que ficou meio exagerado, eu não gosto muito disso na maioria desses animes. Tem animes como Monogatari que fazem essa coisa de drama e expressões até que bem feitos, mas nesse anime eu não fui o maior fã disso aqui não. Enquanto que o Underworld, desde sua primeira aparição, tem uma ambientação muito mais pós-apocalíptica e sombria, além do fato de abusar de CGI em todas as suas cenas, mas diferente de muitos animes posteriores, a qualidade não decai, e pelo contrário, fornece algumas cenas e momentos de ação muito bons. Além, claro, de Underworld ser a parte do anime que teve mais censuras, que tem umas cenas bem pesadinhas lá, eu acabei pegando a versão sem censura no site que eu assisti, infelizmente, mas tem alguns momentos que foram censurados naquilo. Enfim, Black Rock Shooter é uma franquia que com certeza merece sua atenção, mesmo não sendo tão popular assim. É um anime bem feito, mesmo que eu não goste muito do jeito que o roteiro avança. Ela possui um bom desenvolvimento e conclusão. É certamente diferente de muitas outras obras, mas infelizmente não ganhou tanta popularidade no ocidente, principalmente no Brasil. Eu, pelo menos, não cheguei a ver muita gente recomendando ou citando essa obra ao longo da minha vida. Enfim, eu espero que você tenha assistido o vídeo até aqui. Me diga nos comentários se você já ouviu falar desse anime ou acabou criando algum interesse por causa desse vídeo. Também sinta-se livre para me dar ideias para vídeos futuros, eu tô precisando. Mas é basicamente isso, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no meu próximo vídeo.